Mas eu, enquanto jovem ali, adolescente, eu vivi um pouquinho disso. 70 não, 82 menos, mas assim, eu vivi isso. Então isso está adormecido dentro de mim, né? E a questão de quando eu comecei, não havia internet, efetivamente. Então todos os processos nossos eram muito de construção Autorais. autorais, construções Sim. nossas, sabe? Muito autodidatas. Aham. Quando eu chego ao salão, ao campo, tinha um treinador que era o treinador do Sub-20, que para mim era uma grande referência, que era o Marcos Paquetá, Sim. que até teve uma passagem recente no Botafogo, e alguns batiam o outro. Pô, o maior vitorioso do Oriente Médio é ele. Ninguém venceu mais que ele no mundo, assim. Ele foi bicampeão com a seleção brasileira no mesmo ano, que ele é campeão mundial Sub-17 e Sub-20 no mesmo ano. E ele tinha um trabalho que eu gostava, que parecia com aquilo que eu pensava que eu fazia no futsal, que ia fazer no campo. E que, das vezes, ia um pouco diferente do trabalho do Adílio, mas o Adílio gostava de campos abertos e hoje eu sei a importância do campo aberto. Tempo e espaço. Tempo e espaço. Porque os espaços reduzidos podem ser reduzidos no jogo. Mas que nível de redução? Reduziu a 50 metros, a 40 metros, a 30 metros, reduziu para o lado, reduziu para a profundidade. Ou seja, existe reduções diferentes. É muito amplo. E o campo aberto te dá uma opção de possibilidade. Vamos marcar alto, vamos marcar bloco médio, vamos marcar bloco baixo, vamos marcar agora mais para cá, desce mais 2 jogadores. Ou seja, hoje eu utilizo mais o campo aberto. Sim. E eu não utilizava tanto. E um profissional que era tão vitorioso quanto, que talvez eu falasse assim, pô, ele só dá coletivo, ele só dá trabalho técnico. Hoje eu sei da importância que é isso. E quantos jogadores, você deve ter vivenciado isso também como atleta, Tiano, que ele dizia, pô, deixa eu fazer 20 cruzamentos agora no final, deixa eu finalizar tantas vezes pro gol agora no final, deixa eu fazer algumas inversões de bola, deixa eu bater falta, que é repetição, 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 para que você possa acertar. E você falou uma coisa muito interessante, que é a questão muitas vezes, a fisiologia, a preparação física, não deixa certos tipos de trabalho serem repetidos, né? Não deixa porque tem medo de lesão. Precisa repetir, é fundamento. Sem querer, sabe, para mostrar um lado, não é contra a preparação física ou fisiologia, Pedro. Mas eu acho o seguinte, eu acho que isso é muito responsabilidade do treinador. Atualmente os treinadores não querem abdicar de 10, 15 minutos do seu trabalho tático, do seu trabalho coletivo, para que se tenha um trabalho técnico específico. E quando eu falo um trabalho técnico específico, não é um cara cruzar e entrarem 3 caras na área, Antônio. Porque quando entram 3 caras na área de preenchimento, você está pensando em tática, preenchimento de área. Você tem que pensar em exercício técnico. É um cara cruzando, um cara finalizando. Porque senão você vai, o cara que cruza 20 vezes, mas o cara que finaliza na área, finaliza 2. Porque uma bola passa, o outro foi outro que finalizou, o outro foi outro que finalizou. Então essa situação, quando a gente fala preparação física, fisiologia que não deixa, não é isso. Eu acho que tem que entrar num conjunto ali em que o treinador tire um pouquinho do seu treino para esse desenvolvimento técnico, para esse complemento, para essas coisas. Essa reflexão tem que ser feita. Mas geralmente eles falam para não fazer, porque vai lesionar, porque já está desgastado. Mas então, será que o treinador... Aí não tem que ter um equilíbrio entre o treinador diminuir 10, 15 minutos do seu trabalho e ele também liberar 10, 15 minutos e só tirar o atleta que ele tem certeza que está muito ruim fisicamente? Esse controle todo, será que também não está fazendo com que os atletas fiquem acomodados nos números? São reflexões que tudo que o jogador sempre gosta de ter uma muleta para se proteger, né? É isso. E o que acontece é o seguinte, eles vão lá, aí, bati minha meta? Bateu. Tá bom, então, mas o treino foi uma merda. Tu bateu tua meta, mas e o treino? E assim, a meta passa a ser simplesmente física. Física. E do que você correu ou não correu. E a aquisição tática que você teve? E a aquisição técnica que você teve naquele dia de treino? Uhum. Não, bati a meta física, tá feita. Eu não quero a meta física. De repente tu bate a meta tática, técnica, treina pra caramba e o físico Sub-17 agora do Boa Vista, nesse campeonato, eu tinha jogador meu que tava dando uns tiros ali dentro do treino que não tinha sentido. Por que ele tá correndo aqui? Por quê? Porque ele está com GPS, no caso até particular, GPS próprio, porque ele quer bater o grauzinho dele, bater a distância percorrida dele, o número de sprints que ele deu, entendeu? Aí o cara começa a trocar a lógica do jogo por uma lógica física individual que está totalmente descontextualizado do que ele precisa para render. Entendeu? E hoje já se sabe, os treinadores têm total conhecimento que o tipo de treino que ele vai dar, a valência que ele quer adquirir, que ele não... Você controla tudo. Controla tudo. Os treinadores têm total capacidade para isso. Então,
não faz no menor sentido o jogador tá pensando dessa maneira. Mas se o jogador fez isso no teu treino, não é só no seu treino, se em todos os clubes o jogador tá preocupado com isso, a culpa são dos atletas ou a gente o processo, a gente não tá conseguindo passar tá deixar claro para eles. Ó, isso aqui é importante, isso não é importante. Fora que quando você pega, fazíamos reuniões pós-jogo, né? Tanto no Avaí quanto no Ceará. Havia um debate grande sobre era colocado o GPS, as métricas físicas de cada jogador, e você via claramente que muitas vezes, o fulano não bateu os 11 quilômetros, não bateu os 12. Eu falei, não bateu porque o adversário marcou bloco baixo. Ou bateu porque o adversário marcou bloco alto. Ou seja, exatamente. Não vai mudar porra nenhuma. Aí você entendia, o cara correu 10, correu 12. Mas você a necessidade do jogo Mas dele. você entendia que, colocando o jogo em si, como aconteceu o jogo, em que momento que aconteceram essas métricas efetivas, você vê que tinha tudo a ver com o jogo, né? Você precisa contextualizar efetivamente, não é da boca para fora, não, mas contextualizar. Ele correu menos porque não foi necessário correr menos.